lá, gente, para mais uma aula de contraponto modal, tá? E antes de a gente começar a nossa aula, eu queria iniciar respondendo a alguns comentários que estão sendo colocados no canal do YouTube. Bom, primeiramente assim, esses vídeos, eles foram inicialmente pensados para os meus alunos de graduação, tá? Eu sou professor universitário da Universidade do Rio Grande do Norte, tá certo? E dou aula aqui para os meus alunos do curso de licenciatura em música, tá? Então, foi primeiramente pensado para eles, né, para que eles pudessem ter um material para estudar em casa, etc, tal, ter as explicações e tudo mais, tá certo? Então, assim, só para você poder entender, o material está sendo desenvolvido inicialmente para ele e depois colocado, então, no canal do YouTube, no canal Formação Musical, certo? E aí, assim, explicando sobre o método especificamente que eu trabalho, tá? Que eu iniciei a trabalhar agora há pouco tempo, tá? A gente conhece como metodologia de trabalho do contraponto, a gente conhece as 5 espécies. As 5 espécies são largamente utilizadas, tá? Para se trabalhar o conhecimento e o conteúdo do estudo de contraponto modal e, em alguns casos, até contraponto tonal, certo? Mas as 5 espécies, elas obviamente têm o seu valor, tá? Ela tem toda uma estrutura didática ali interna, certo? Que funciona muito bem, tá? Foi criada há um certo tempo atrás, mas ainda até hoje funciona muito bem, tá certo? Muitos professores, muitos colegas trabalham com essa metodologia, tá certo? Mas infelizmente no nosso contexto aqui, na minha universidade, essa metodologia não funcionou adequadamente, ou pelo menos como eu esperava, certo? Por quê? Porque a carga horária para a minha disciplina de contraponto modal é curta, é pequena, certo? E eu precisava fazer com que os meus alunos já iniciassem trabalhando alguma coisa do contraponto de uma forma mais rápida, né? E por isso eu estou desenvolvendo essa abordagem metodológica um pouquinho diferente das espécies, tá? Mas que leva, pelo menos é o que eu acredito, leva para o mesmo pontos, tá? Que é entender o contraponto modal, construir pequenas obras em contraponto modal, tá? Então, a metodologia, na verdade, aborda, de modo geral, as regras concernentes à construção do contraponto modal, tá? De modo geral, certo? E a gente pula as etapas das espécies e vai direto para a chamada quinta espécie, ou pelo menos o contraponto florido, o contraponto mais livre, tá? Mas o que são as espécies, para você que está estudando pelas espécies, ou que vai estudar ainda contraponto modal, ou que quer entender o que é isso, que eu sempre falo que são as espécies, né? Então, as espécies são uma organização de construção do contraponto a partir da estrutura rítmica do meu contraponto, certo? Então, a primeira coisa nas espécies é que a primeira espécie, por exemplo, ela trabalha uma nota, que é do canto-chão, certo? Contra uma nota do meu contraponto. Então eu vou estar construindo um contraponto apenas com uma nota contra uma nota do canto-chão. Então, por exemplo, vamos olhar para cá. Por exemplo, aqui é apenas um exemplo que eu vou trabalhar ainda daqui a pouco. Seria um exemplo de 4 notas, certo? Do canto-chão, né? E se eu estivesse trabalhando em primeira espécie, bastaria que eu preenchesse, tá, com semibreves cada um dos compassos, ou seja, eu colocasse uma nota, tá, contra a nota que aqui está, por exemplo, a nota Mi aqui, certo? E assim por diante, ok? Claro que para realizar isso tem as suas regras, neste caso, especificamente da primeira espécie, tá? Bom, depois da primeira espécie, que o aluno já entendeu como trabalhar com isso, ele iria para a segunda espécie, tá? Para a segunda espécie. Basicamente, eu centralizo a ideia da primeira espécie como um trabalho que o aluno aprende a entender a estrutura, né? Então, aquelas regras estruturais, né? O ponto culminante, como começar, como terminar, etc. E principalmente os primeiros tempos, ou seja, o tempo forte de cada compasso. É assim que eu entendo a primeira espécie. Você vai então para a segunda espécie. A segunda espécie, você vai começar a incluir aqui uma nota contra 2 notas agora do contraponto, tá? Então eu vou deixar essa primeira aqui, vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, deste compasso, de segunda espécie,
tá? Onde eu vou observar a nota que aqui está, certo? No caso é um sol, tá? E no meu contraponto, eu então realizar acrescentar aqui duas notas contra outra, ou seja, colocar duas mínimas, tá? Bom, o que eu vou colocar aqui não vai ter a ver com isso aqui, tá certo? Só para a gente entender, porque senão eu teria que reconstruir, tá? Mas imaginemos que eu fizesse para a segunda espécie em específico, né? Fizesse algo desta natureza, tá certo? Então, imaginemos, aqui tem uma quinta, né? Primeira espécie, ok? Vamos isolar ele por enquanto. Agora, o exemplo da segunda espécie, tá? Não junte isso aqui com isso aqui, tá bom? Não junte isso aqui com isso aqui, tá? São exemplos diferentes, tá? Então, imaginemos que aqui eu fizesse isso aqui e eu tivesse agora terças e quinta. Uma terça e uma quinta. Olha, o que acontece aqui? O aluno, então, na segunda espécie, vai começar a aprender a trabalhar com o contratempo, né? Com o contratempo. Então, e aqui, obviamente, ele vai começar, então, a entender também algumas possibilidades de notas dissonantes, né? Que no caso, nota de passagem, né? A bordadura, tá? Então são algumas possibilidades de dissonâncias que vão acontecer aqui. Outra coisa também que acontece um pouquinho mais do que na primeira espécie é o tratamento dos saltos, porque aqui agora eu vou encontrar uma quantidade um pouco maior de saltos, certo? Então essa é a segunda espécie, uma contra duas, tá certo? Uma contra duas. Bom, deixa a segunda espécie agora, eu vou fazer um exemplo de terceira espécie, somente de terceira espécie aqui, não junta, tá certo? Não junta. Então vamos lá, ó. Agora a terceira espécie, o que é? A terceira espécie é a realização de uma nota contra quatro, ou seja, eu pego agora esses dois tempos e divido cada um por duas, tá? Então imagina, agora eu tenho aqui essa nota, vou fazer lá um contraponto, terceira espécie, tá certo? Terceira espécie. Imaginando, por exemplo, que eu começo aqui nesse intervalo de sexta, tá certo? Pode ser outro intervalo? Claro, depende da construção que você estiver fazendo no teu contraponto de terceira espécie, tá? Só um exemplo. Então, imagina que eu estou aqui e eu faça, por exemplo, sexta, tá? Ok? Então eu tenho sexta, sétima, oitava e volto para a sexta. Podia voltar para a sétima também. Quer dizer, agora eu tenho a divisão, né? O tempo agora, o compasso está dividido em 4 tempos, né? E eu tenho agora 4 notas. Aqui ainda há o tratamento também das dissonâncias, porque eu tenho tempo fraco aqui, né? Contratempo, tá certo? Então eu tenho as dissonâncias mesmo, nota de passagem, etc. Aí aqui acrescenta-se um outro elemento que é aquilo que a gente estudou, que é a cambiata, certo? A cambiata acrescenta aqui, acrescenta outras coisas também, vai acrescentar algumas regras específicas da terceira espécie e assim por diante ele aprende então a construir um elemento geral aí do contraponto, tá? E aí, assim, eu vou aproveitar essa última nota aqui, vou aproveitar ela. Não dá para aproveitar, mas enfim. Vem para cá. Aqui agora eu vou fazer um exemplo de quarta espécie. Quarta espécie, só nesse compasso, quarta espécie. Essa seria o último do contraponto, mas neste caso eu estou mostrando apenas os exemplos, tá certo? Então, quarta espécie, como é que seria? Quarta espécie, teoricamente, volta para a segunda espécie, certo? Quer dizer, volta a fazer esse ritmo aqui, 1 contra 2, tá certo? Só que agora aqui acrescenta-se o retardo. Basicamente é isso que ocorre, ou seja, as notas com ligaduras, né? Com ligaduras. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu viria, por exemplo, de um retardo anterior, né? Viria de um retardo anterior, fazendo, por exemplo, aqui uma sétima, né? E resolvendo aqui sobre uma sexta, certo? Claro, aqui estaria ligado lá, não está ligado a essa nota, tá, gente? Eu não pense que está ligado aqui a essa nota, porque esse aqui é outro exemplo, tá? Então, aqui seria a quarta espécie, nessa nota estaria ligada a uma consonância anterior, né? Viraria dissonância aqui, ó. Viraria dissonância e depois resolveria lá sobre a consonância imperfeita, de acordo com as nossas regras lá do retardo, né? Ok? Dissonância, etc e tal. Bom, aí chegando aqui, quer dizer, ele já fez primeira espécie, já fez segunda espécie, já fez terceira espécie, já fez quarta espécie, tá?
ele passaria então para a quinta espécie. E o que é a quinta espécie no processo das espécies, né? Na quinta espécie acrescenta-se as cocheias, na quinta espécie acrescenta-se as notas com ponto de aumento, tá? Então, na quinta espécie acrescenta uma série de outras coisas que é possível realizar, tá? E que até então não era possível realizar, certo? Até então não era possível realizar. E aí o que acontece? A metodologia ela é muito interessante, ela realmente funciona, tá? Ela há muito tempo que se dá aula de contraponto modal através dessa metodologia. Ela é organizada porque ela ajuda o aluno a sair do zero, vamos dizer assim, e começar primeiro só com o tempo forte, depois com um contratempo, e aí, enfim, vai se aprendendo passo a passo cada um dos elementos, isso é verdade. Entretanto, o que acontecia, infelizmente, na minha prática, né? Na primeira espécie você tem uma série de regras, tá? Então o aluno começa a realizar aquelas regras, começa a fazer aquele trabalho, etc. e tal, e chega num ponto que ele, pronto, ok, fiz a segunda espécie, já tenho todas as regras na cabeça, já fiz, ok, aí vai para a segunda espécie, novas regras. Aí ele, putz, tem que memorizar mais regras, tem que começar mais... Tá, aí conseguiu fazer, aí chega na terceira espécie, mais regras agregadas. Quer dizer, você tem aquelas outras, mais algumas, mais algumas, mais algumas. E isso, infelizmente, pelo menos para os meus alunos, né, na prática que eu vivi, eles cansavam, né? Cansavam porque cada vez mais regra, mais regra, mais regra. Agora já não pode, agora pode, agora... Tá entendendo? Então, aqui você não pode fazer tal coisa, daqui a pouco não, agora você pode, daqui a pouco não, agora você pode fazer aquilo que você não podia fazer antes. E tal, isso... né, cria um pouco de confusão às vezes, né? Poxa, eu não podia, agora eu posso. Então eu tenho que memorizar exatamente quais são as regras da primeira, depois quais são as regras da segunda, etc e tal. Então, a minha ideia foi a gente sair um pouco desse modelo e fazer um pouco o que eu acabei de fazer, né? Pensar nas regras do primeiro tempo, né? Ou pelo menos de um modo geral, do primeiro compasso, do último compasso, do primeiro tempo de cada compasso, tá? E assim por diante. Então são regras mais gerais, mais macro, né? Uma visão mais macro das regras, de modo que eu conseguisse abordar aquele elemento independente das espécies, né? Então ele sabe que ele, por exemplo, nos tempos fortes, ele deve trabalhar de preferência as consonâncias imperfeitas e as consonâncias perfeitas somente se for por movimento contrário. Daí ele pode realizar isso tanto em primeira, quanto em segunda, quanto em terceira, quanto em quarta, quanto em quinta espécie, ou, enfim, certo? Então a ideia é mais ou menos essa, basicamente isso, tá? Então, aquele conjunto de regras, a gente vai conversando também a respeito de como aplicar aquelas regras de uma maneira mais entendível, né? Assim, não é só regra, né? Por que existe aquilo? Por que existe que você não possa fazer quintas paralelas? Por que você não pode fazer oitavas paralelas, né? Por quê? O porquê das coisas, né? Por que a dissonância, na maioria dos casos, tem que estar em tempo fraco, né? Porque se você vai estudar harmonia posteriormente, ou você estuda música da atualidade, você vê que existem notas de passagem, por exemplo, em tempo forte, né? Tempo forte. Então, por que aqui eu não posso botar a nota de passagem em tempo forte, né? Somente em tempo fraco. E assim por diante, ok? Então, esse é o objetivo, tá? De modo geral. E o que a gente muda? A gente muda que a gente aplica ou explica, de modo geral, no início lá, basicamente todas as regras principais que vão ser usadas em qualquer uma dessas espécies, tá? E depois a gente começa um trabalho diferenciado, que é o quê? Ao invés de colocar o contraponto inteiro, né, que normalmente o contraponto vai ter entre 9 e 12 compassos, a gente começa com 4 compassos, tá? E vai crescendo em número de compassos. Então, a dificuldade, entre aspas, vai aumentando. E também a gente começa a perceber que aquilo que é liberado na quinta espécie, ela vai ajudar. Então, quando eu vejo um erro, eu posso resolver esse erro através de algumas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu vi um determinado erro com uma nota. O que eu posso fazer para resolver? Eu posso acrescentar cocheias, ou eu posso colocar outra coisa, tirar a nota, botar um ponto de aumento e assim por diante.
tá? Então, as possibilidades do contraponto livre, tá, me ajudam a resolver os meus problemas melódicos, tá? Desde que eu consiga percebê-los, né? Então, o ponto aqui é aprender a perceber onde está os problemas, onde está as quintas, onde está as oitavas, onde está as quintas diretas, etc. O porquê que as dissonâncias, na maioria das vezes, tem que vir em tempo fraco e assim por diante, tá? Então é basicamente isso aí que a gente trabalha dessa maneira, tá certo? E aí hoje a gente vai começar praticando isso, então a gente já viu as regras melódicas, a gente já viu as regras harmônicas, a gente já viu as regras estruturais do contraponto, né? Então a gente já viu de modo geral as regras principais, ou pelo menos as básicas para começar, tá? E aí hoje a gente vai começar praticando, a gente vai construir aqui um contraponto com esses 4 compassos, depois a gente vai aumentar, etc e tal, na voz superior, na voz inferior, de modo que esse vídeo talvez fique um pouquinho grande. Olha, agora, por exemplo, você já deve estar assistindo aí, já deve estar beirando aí os 16 minutos, né, de vídeo, os 16 minutos de vídeo. Aí você já deve estar pensando, o professor agora vai parar esse vídeo. Provavelmente esse vídeo vai ser dividido em várias partes, tá certo? Porque hoje eu tirei mesmo para a gente fazer uma série de exercícios, então talvez esse vídeo fique bastante longo, tá? Mas ele vai ser dividido em algumas partes, então talvez você já entre aí numa parte 2, etc, tá? Então, vamos para cá e vamos resolver algumas atividades, tá certo? Vou apagar aqui os exemplos, tá? Porque isso aqui eram só exemplos mesmo, tá? Que não tá valendo, né? Que não é o contraponto que a gente vai construir, tá certo? O que nós temos aqui? Nós temos um cantos firmes, tá? Curto, como eu falei, né? Que só tem 4 compassos. Normalmente a gente não vai construir um contraponto completo, né? Com 4 compassos. A gente vai com um completo vai de 9 a 12, mais ou menos, tá? De 9 a 12, então cantos firmes aí entre 9 e 12. Tá? Tem alguns exemplos com menos, com 8, tal. Mas aí uma média geral, tá certo? De 9 a 12, uma média geral, assim, do tamanho do meu cantos firmes, tá certo? Da minha frase musical, tá? A gente vai entender sempre o meu cantos firmes aqui como uma frase musical, tá certo? Uma frase. E aí eu vou preencher isso aqui, tá? Então, claro, você que está assistindo esse vídeo possivelmente não tem acesso à apostila que a gente trabalha em sala de aula, tá? Mas, enfim, para os meus alunos que estão assistindo, na apostila você tem o passo a passo de como você preencher isso aqui e eu vou estar falando para vocês agora. Então, a primeira coisa a realizar aqui para a gente entender é logo de cara, né, resolver o último compasso, tá? Professor, mas aí do início isso aqui não, é assim mesmo, viu, gente? Aqui a gente não pensa tão linear não, tá certo? A gente tem que pensar realmente mais estrutural, tá? Mais amplo. Então, se eu penso o último compasso, então eu já tenho mais ou menos uma meta, né? Eu já sei qual é a nota que eu quero chegar, então eu vou construindo o meu contraponto de modo a chegar ali naquela meta, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou observar aqui, ó, é que meu último compasso eu tenho uma nota lá, tá? Vou realizar aqui o meu contraponto na voz superior. Poderia fazer aqui nesse sistema, né? Mas preferi fazer no outro sistema e tal. Outra coisa. Tem alguns estudos de contraponto, tá? Que praticam a leitura da clave de Dó, certo? O que também é muito interessante, né? A prática da leitura da clave de Dó, tá certo? Que alguns métodos trazem para você trabalhar os contrapontos sempre em clave de Dó. Também é bastante interessante, mas eu preferi manter na clave de Sol e na clave de Fá. Primeiro, obviamente, por causa dos meus alunos também, tá? Mas também porque eu acredito ser um pouco mais acessível. Agora, se você puder trabalhar em clave de Dó, seria muito legal, tá certo? Se puder pegar um exercício ou dois, tipo, conseguir entender aqui na clave de Sol e tal, eu quero agora fazer um pouquinho na clave de Dó. Porque também, historicamente falando, a clave de Dó, ela é essa clave mais antiga, né, de modo geral. Então, esse tipo de música tinha muitos exemplos, né, construído em clave de Dó. Tá certo? Nas diversas linhas, na terceira, na quarta, na segunda, etc. Tá certo? Então, mas a gente vai estar trabalhando com clave de Sol, que ela é um pouco mais acessível, tá? Então vamos lá, vamos resolver aqui o último compasso. E aí no último compasso a gente vê o seguinte, ó. A minha nota do contraponto está descendo,
tá? Minha nota do contraponto está descendo. Então a minha nota do meu do meu cantos firmes está descendo. Do meu contraponto ela tem que subir, né? Porque precisam concluir as duas em movimento contrário, lembrando aquela regra estrutural, né? E aí assim, qual é o intervalo que eu posso formar aqui? Eu posso formar tanto uma quinta, tá certo? Tanto uma quinta, ou seja, tanto eu poderia colocar esse Mi, certo? Quanto eu poderia fazer também uma oitava, né? Se você lembra, né, a gente pode finalizar qualquer intervalo com consonância perfeita, tá? Mas, por que eu não posso concluir o meu contraponto aqui neste Lá? Que seria uníssono. Uníssono é consonância perfeita também, tá? Uníssono é consonância perfeita. Por que eu não posso concluir aqui neste Lá? Por quê? Porque se o meu contraponto está descendo, aqui está na voz inferior, né? Ele está descendo. O meu contraponto teria que subir, certo? Teria que subir, então ele teria que fazer Sol, Lá, tá? E aí o que aconteceria aqui? É que essa nota Sol está abaixo dessa nota Si, tá? Veja, está abaixo dessa nota Si, certo? Isso quer dizer o quê? Que o meu contraponto acabou de cruzar as vozes, tá? Ou seja, o canto-chão que deveria estar embaixo e o meu contraponto em cima, né? E andar assim, etc, né? Tal, ok? O meu contraponto acabou de descer mais do que o meu cantos firmes, o meu canto-chão, certo? E isso que a gente chama de cruzamento de vozes, tá? O que deveria estar acima está embaixo, o que deveria estar embaixo está em cima, tá? Então, isso não é interessante, tá? Não se deve cruzar vozes. Existem alguns momentos que é possível cruzar as vozes, mas a gente vai tentar evitar o máximo possível o cruzamento de vozes, porque é um recurso muito específico que você vai usar às vezes, tá certo? Vai usar às vezes. Então, neste caso, eu não vou concluir o meu contraponto neste Lá, tá? Porque senão forçaria o cruzamento de voz, tá? Então, vou escolher aqui ou Mi ou Lá, tá certo? Para concluir o meu contraponto. Neste caso aqui, para o nosso exemplo, eu vou escolher o Mi, tá certo? No nosso exemplo, eu vou escolher o Mi. E vou colocar já aqui. Finalizei aqui o meu contraponto. Pronto. O último compasso está feito, né? Decidi entre o Lá e o Mi. Podia ser o Lá também, mas eu decidi ser o Mi. O Lá poderia, mas ele está um pouquinho acima da textura normal que a gente trabalha do soprano aí, mas não está tão acima, então poderia, certo? O Lá até no máximo estourando o Si, mas assim, deixa esse nesse Mi, né? Porque fica mais tranquilo, né? Não fica tão agudo assim, e aí eu posso trabalhar o meu ponto culminante aqui em outra altura, né? O Sol, etc e tal, certo? Então esse Mi é uma boa pedida, tá? E aí eu tenho cantos firmes descendo, canto de base descendo, tá? E eu vou ter que ter o meu contraponto subindo, e eu posso subir então através do Ré, né? Que vai dar aqui, ó, uma terça, né? Ó, para quem não está acostumado a ler em duas claves, né? Vou estar sempre fazendo essa relação que vocês verem, né? Ó, aqui está no Si, tá? Então, para esse Ré aqui, que estaria aqui escrito, né? Certo? Então, eu tenho uma terça aqui. Então, essa seria o segundo passo, né? Para realizar aqui meu contraponto, que é o quê? Que é preencher os tempos fortes, tá? Então, nos tempos fortes, é interessante você manter as consonâncias. Deixa eu aumentar esse 3 aqui, você vê melhor. Tá? Então, é interessante eu manter no meu primeiro compasso as consonâncias imperfeitas, tá certo? Neste caso, eu vou deixar o primeiro compasso para preencher depois, tá? E vou preencher o segundo e o terceiro, visto que o quarto já está preenchido com uma quinta, tá certo? Com uma quinta. Então, vou preencher o segundo compasso agora. Eu quero aqui uma consonância imperfeita. Então, por exemplo, eu vou preencher aqui com uma sexta. Eu estou colocando assim, sem ritmo, tá? Porque depois eu vou preencher o ritmo desses compassos. Então, por enquanto eu deixo sem ritmo assim. Daqui a pouco eu vou explicar por que também,
tá? Então tá aí, uma sexta aqui, uma terça aqui, uma quinta. Ora, se eu tivesse trabalhando, veja só como é que é essa metodologia. Se eu tivesse trabalhando em primeira espécie, eu faria isso do mesmo jeito, da mesma forma. Só que agora eu preencheria o primeiro compasso, tá? Preencheria o primeiro compasso e colocaria semibreve, semibreve, semibreve. Pronto, tá? Primeira espécie resolvida, certo? Então, primeiro tempo resolvido, tá? E se eu estivesse trabalhando com primeira espécie, tá? Eu resolveria também isso aqui, mais ou menos desse jeito, tá? Mas vamos lá. Então, estamos trabalhando contraponto livre.